Bom dia, eu sou a Gabriela Souza. Vou chamar aqui agora para fazer a abertura da nossa roda de conversa de hoje, o Silvio. Silvio. Bom dia a todos e todas. Hoje são 6 de julho de 2023. Estamos aqui na roda de conversa acadêmica com o professor Marcelo Antunes, membro do nosso grupo também, membro fundador, efetivo, participador, participante, participativo. O professor está sempre com a gente desde o início, atuando também na pós-graduação. Então, agradecer a presença do professor, falando que ele é especialista em lutas. Então, teremos hoje um trabalho sobre essa perspectiva. Tá? Apresentar a nossa mediadora, a professora Gabriela Conceição Souza. Ela é membro do grupo, pós-doutora pelo FRJ, faixa preta, sei lá, muitos danos de judô, e especialista também sobre lutas, e vai fazer essa mediação aqui para todos nós. Lembrando que esse é um evento Fomento FAPERJ, do nosso núcleo de formação continuada, e estamos dando continuidade ao processo, chamando indivíduos com notório saber para podermos compartilhar e trocar experiências com os professores da FAETEC e os membros também do nosso grupo. Bom, que a leitura dos nossos textos que vão ser provenientes da fala de hoje seja proveitosa. E, Gabriela, o espaço é seu. Obrigado mais uma vez. Bom, então, queria dar as boas-vindas a todos e todas. Obrigada pela apresentação, Silvio, e agradecer aí a presença do Marcelo, né, esse grande parceiro de vida aí, né, Marcelo, que a gente já está junto desde o mestrado e acompanhando os estudos relacionados às artes marciais, de maneira geral. Então, assim, é realmente um prazer gigante poder estar aqui conversando sobre algo que é tão caro, né, aos estudos também. Ele sabe disso, ele participou de muito desse processo, então eu fico muito feliz. Hoje está sendo muito, estou muito contente de poder estar mediando essa mesa aqui. Então, vou pedir para os participantes, né, como a gente tem feito algumas outras rodas, os comentários que vocês quiserem fazer no chat, e ao final da fala dele, ele vai fazer uma fala, e a gente pode fazer justamente essa roda de conversa a partir do que vocês falarem no chat. Então, quem pedir a palavra, né, pedir aí, levanta a mão ao final da fala, não sei que ele prefira, né, ser interrompido, mas vamos colocando nos chats aqui para a gente conseguir contemplar o máximo de questões possíveis aqui, de um tema que às vezes parece que avança, aí depois tem um recuo, aí de repente avança, né? Então é um assunto assim que realmente me surpreende. Toda vez que eu paro para ler, me surpreende, principalmente no ambiente escolar, né? Então, Marcelo, a palavra é sua. Bom, Gabi, obrigado aí pela sua presença. Estou até emocionado aí com essa oportunidade, com a fala e de estar com os colegas que eu tenho muito apreço, muita admiração. Fizeram parte aí de uma trajetória, fazem parte de uma trajetória de construção, né? Não só da vida acadêmica, mas também da vida pessoal. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero, obviamente, estar à altura da envergadura que esse grupo tem, né? Porque não é fácil, não. Esse grupo é poderoso. Dou parabéns aí ao professor Silvio Teles, que é sempre uma inspiração para a gente, né? Sempre nos inspirou e nos inspira com a dedicação e com o trabalho que ele tem. Então, eu queria, antes de tudo, gratidão. Agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade desse diálogo. Bom, eu preparei, eu acho que a gente pode fazer, como você falou, eu faço uma fala, eu espero que não seja muito comprida, e depois a gente bate uma bola, né? Mas eu vou começar, o que eu pensei, né? Eu vou apresentar alguns pontos que tensionam o campo, né? Sobre esse conhecimento que hoje permeia a nossa sociedade em diversas dimensões. E, para isso, eu vou desenvolver alguns pontos que eu acho importantes para esse diálogo, né? Obviamente que eu vou transbordar um pouco a fronteira da educação física escolar, mas vou estar aqui dialogando sempre com a educação física de uma maneira mais ampla, né? Então, um dos primeiros pontos que eu vou abordar, né,
são os aspectos culturais e históricos, né? O segundo são os aspectos pedagógicos e, por último, os aspectos científicos desse campo aí, né? Obviamente que essa é uma pretensão minha, ela vai estar dentro de um limite que o próprio tempo aqui desse diálogo nos permite, que, com certeza, cada ponto desse ele é um ponto de aprofundamento e amplitude que a gente não vai dar conta aqui. Então, já coloco aqui a minha limitação e a minha impossibilidade de tratar cada ponto desse de maneira ampla e profunda, como eles demandam, inclusive, né? E aí já coloco as questões dos desafios da gente dialogar nesses temas, nesses pontos de tensionamento, para futuros estudos e pesquisas que já se colocam aí esperando que a gente faça movimentos nessa direção, né? Bom, mas eu vou começar com duas afirmações já para começar a tensionar o campo, né? A primeira afirmação, que ela é indiscutível, né? Ou discutível, obviamente, né? Que as lutas sempre estiveram presentes na nossa civilização. Assim como as lutas, as danças e os jogos. São três elementos que permeiam a educação física, né? E que sempre estiveram ali, mesmo antes da educação física, né? Então, hoje a educação física trata essas questões, esses conteúdos, né? Se apropriando deles em certa medida, mas que a gente tenha claro na nossa cabeça que eles precedem a educação física, né? E aí tem vários autores que falam sobre isso. O Johann Huizinga é um deles, que aborda isso de maneira impressionante no livro Homo Ludens, mas essa é uma outra discussão, vamos para frente, né? Então, essa é a minha primeira colocação. A segunda colocação é que as lutas, né, não foram criadas para criança na concepção de infância que a gente tem. Então, desde o processo da construção desse conceito de infância e as suas necessidades, né, ela conflita diretamente com a origem inicial desse conteúdo. Ele não foi criado para criança, né, nessa concepção que a gente tem hoje. Então, essas duas afirmações, né, em certa medida provocativas, elas vão balizar um pouco o nosso diálogo, porque eles demandam alguns movimentos nossos de reflexão e de questionamento sobre determinados modelos e proposições que hoje a gente encontra. Bom, então vamos para a questão do aspecto histórico-cultural, né? E eu tenho alguns apontamentos sobre isso, que é as lutas, né? E eu vou fazer uma nota de rodapé aqui. Eu vou usar o termo lutas, né, como se usa na educação física brasileira, né? Nessa concepção mais termo guarda-chuva, que debaixo dele cabe tudo, e a gente tem uma série de discussões sobre isso. Eu não sou muito, já coloco a minha posição aqui, eu não sou muito favorável ao termo, porque ele é um termo polimorfo, polissentidos, né? Ele tem sentidos e significados diferentes e distintos que às vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam. Bom, fechei aqui minha nota de rodapé, mas vou continuar usando o termo, só para vocês terem ideia do meu posicionamento inicialmente, né? Pô, o Marcelo está falando de luta, é porque é o termo socializado na educação física brasileira, tá? Então, vamos lá. O surgimento desse conteúdo, ele surge em vários lugares diferentes, né? E com perspectivas completamente distintas, né? Às vezes a gente pensa de forma linear, né? E esse é um dos equívocos que assolapam as pesquisas e as buscas de conhecimento sobre esse termo, o entendimento positivista que as lutas nasceram no ponto A e se desenvolveram até o ponto B, que é hoje, né? Numa linha contínua. E isso, na verdade, é uma inverdade, né? Você tem surgimentos distintos dessa prática, né, em locais distintos,
com povos diferentes em épocas completamente desalinhadas, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai abordar esse conteúdo, né? Eu não posso tentar colocar ele numa linha de desenvolvimento onde eu tenho um pai e a mãe, tenho um filho, o filhote e assim sucessivamente, né? Muito se busca na literatura, né? Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre isso, dessa arte marcial original, dessa arte marcial mais antiga e essa desenfreada que é a, né? Eu acho que essa discussão é infértil, não há esse desenvolvimento linear, muito buscam, né? E uma coisa que a gente tem que ter a partir dessa culturas diferentes. E essas coisas que, às vezes, numa cultura tem um determinado uso e noutra tem um uso completamente diferente, a gente tem que compreender que os usos diferentes. E quando vamos investigar o fenômeno, a gente tem que, obviamente, se colocar a partir de um ponto de vista e deixar isso bem claro, porque nos é impossível dar conta. Bom dia. Pode seguir, É pode impossível. seguir. Nos é impossível dar conta de um fenômeno múltiplo, como são as lutas, né? E pesquisar as lutas já nos coloca nesse desafio de escolher qual fenômeno, qual objeto, onde, como, com que lente, né? E nas pesquisas isso tem que estar muito claro, né? De onde que eu estou olhando esse fenômeno e para qual fenômeno eu estou olhando. Bom, nessa perspectiva, eu tenho algumas manifestações ou algumas linhas de manifestações que a gente pode identificar. A mais antiga delas, que a gente localiza na história da civilização, né? Não na história das artes marciais, das lutas ou os esportes de combate, mas é o ofício guerreiro, né? Originalmente, a gente tem esse vínculo, né? Muito evidente, né? E, e o guerreiro não no sentido militar que a gente tem hoje, mas o guerreiro no sentido de se fazer a defesa daquilo que nos é caro, seja o nosso território, seja o nosso povo, o nosso grupo social, e a gente tem que pensar que na antiguidade nós tínhamos grupos sociais muito pequenos, não essa população que nós temos hoje. Então, os grupos particulares eram feitos de poucas pessoas, e algumas pessoas se davam a tarefa de fazer a atividade de defesa desses grupos ou desses territórios ou das suas propriedades de uma maneira bem simplória. Eu não estou falando dessa ou daquela arte marcial, estou falando de um movimento atávico, né, do ser humano de defender as próprias coisas, né? Isso está implícito na nossa existência. A outra questão é a questão do surgimento de um processo de folclore sobre essas práticas. Muitas dessas práticas e muitas dos confrontos entre grupos diferentes passaram a ser contados para as gerações futuras, né, através de encenações, através de dança, inclusive, de teatralização, né, de conto de história de forma oral, obviamente, né? Estamos falando em um período que a escrita ainda não era de um domínio pleno, né? Então a gente tem a passagem desse fenômeno para uma dimensão que é a dimensão folclórica, né? Depois não necessariamente nessa linha, né? Primeiro o guerreiro, depois o folclore, depois não estou hierarquizando cronologicamente esses fenômenos, mas apenas pontuando esses fenômenos que conseguimos localizar na cultura, na civilização humana, né? A gente tem o processo ritualístico dessas práticas, né? Então, muitos dos rituais de passagem, de casamento, né? Eles têm envolvimento, eles têm ali a luta, o combate corpo a corpo, como
um elemento fundamental nesse processo, né? O pesquisador Câmara Cascudo, né? Ele fala um pouco da capoeira, e aí peço licença aos mestres de capoeira para fazer essa tangência, não esse aprofundamento, mas ele cita uma similaridade entre a capoeira brasileira e a luta, a dança ungolo, que é uma dança que os africanos, e aí não me recordo bem a etnia, né, o grupo, mas eles faziam plantando bananeira, ou seja, pés para os altos, apoiados sobre as mãos, e num ritual de dança com mistura de luta, que aquele que ganhasse, ou seja, o rei da montanha, era o que poderia desposar a menina que acabou de passar para a puberdade, passar por um processo de amadurecimento. Então, ele fala sobre isso, e isso já demonstra um pouco essa relação, né, só como exemplo, da luta com aspectos ritualísticos de passagem que alguns povos nutrem, né? E a gente pode citar vários outros exemplos desse tipo de coisa, como uma presença forte, né, das lutas. Bom, o outro aspecto é o aspecto das lutas como um conteúdo educacional, educativo, né? Isso pode ser visto muito fortemente na cultura grega antiga, né? Principalmente 3 classificações de lutas, ou tipos de lutas que eles tinham na Grécia Antiga, que eles categorizavam aquelas que serviam para educação, que era a luta de agarrar e derrubar, o wrestling, era um conteúdo educativo da elite grega. Depois se usava o boxe, não o boxe em inglês, mas a luta de socos, né? Para uma classe social mais inferior, do ponto de vista socioeconômico. E, enfim, o pancrácio, que era uma luta onde valia quase tudo, né? O vale tudo grego, né? Vamos fazer essa aproximação de sentido para a gente ter ideia do que era, né? Não necessariamente a mesma coisa, mas só para dar uma noção do que se aproxima da atualidade, né? Onde só quem praticava eram os escravos. Como era uma luta altamente lesiva, os escravos eram colocados para praticar isso no sentido de que o escravo era descartável, podia perder a vida de um escravo com facilidade. E as lutas mais, na concepção deles, mais elitizadas, eram as lutas que serviam à população e à educação da elite. Então, as lutas, nesse exemplo, faziam parte do currículo educacional da elite grega da antiguidade. Então, em cada momento, dependendo da história, né, e dependendo da cultura, você tem a evidência de determinadas práticas e determinados usos específicos, né, que não são comungados por todos os grupos sociais, né? E daí a importância de olharmos para o fenômeno de maneira específica, né, pontual, bem recortada. Caso contrário, a gente corre o risco de fazer extrapolações que nem sempre representam a realidade do que a gente encontra no campo, né? Bom, feito essa abordagem mais no sentido de aproximação com o tema, passo agora para os aspectos pedagógicos, né? E aí é uma coisa que impacta bastante a gente por conta da educação física e da educação física escolar, né? Então, olhar esse conteúdo, essa prática, a partir da dimensão ou do campo pedagógico, requer algum olhar mais acurado para determinados processos, né, que essas práticas sofreram. Então, no desenvolvimento histórico-cultural dessas práticas, né, e que é impactado de forma significativamente pelo processo civilizatório, né, no que diz respeito
a tolerância à violência, né? E também nesse reboque você tem o processo de esportivização, você tem o surgimento de possibilidades ou de cenários, né, distintos. Estou pegando carona um pouco na pedagogia do esporte para falar desse desdobramento, né, que é o desdobramento em cenários diferentes. Então, a gente tem cenários diferentes e esses cenários possibilitam a prática ou o surgimento de personagens diferentes dentro desses cenários. Então, a gente tem o cenário do esporte, o cenário do lazer, o cenário da saúde e o cenário da educação. A gente abre um leque para além dos cenários originais, né? Sejam ele ritualístico, folclórico, de ofício guerreiro, né? A gente tem o surgimento desses novos cenários, né? que a pedagogia do esporte propõe como lugares onde, espaços onde, objetivos onde diversos sujeitos podem vivenciar a prática de alguma atividade física, esporte ou modalidade a partir das suas próprias concepções, né? E por conta disso, a gente tem uma modificação de personagens ou uma ampliação de personagens para pessoas com deficiência, para mulheres que, muito recentemente, né, vamos falar, do ponto de vista histórico da prática das artes marciais, muito recentemente, as mulheres começam a ocupar esse espaço que a literatura sempre nos disse que era um espaço masculino. Obviamente, em culturas diferentes, e aí a gente tem que ampliar o nosso horizonte, a presença feminina ela era muito preponderante. Em algumas culturas, ela surge com grande potência, né? Mas, de uma maneira aqui mais ocidentalizada, a gente percebe que esse empoderamento da mulher dentro do campo das lutas, ele acontece, eu acho que tem aí a Gabriela vai me corrigir se eu estiver errado, uns 50 anos, 60 anos, a gente tem esse movimento de participação, de início de participação mais ativa nessas modalidades, né? E, obviamente, idosos, crianças, a gente começa a ter esse movimento dentro de um campo que era um campo excludente, elitista e masculino, né? E por conta de um processo que eu acredito ser o processo civilizatório e o processo de esportivização, a gente começa a abrir os horizontes para outras possibilidades. E, nesse sentido, a gente começa a pensar, do ponto de vista pedagógico, a iniciação, né? Então, a iniciação, tanto a iniciação precoce quanto a iniciação tardia, ela é um processo que requer um olhar pedagógico bem aprofundado, bem atencioso. O que é um contraponto com o que se tem ou se tinha, mas ainda se tem muito, que é a especialização precoce. São dois pontos que a gente tem que olhar quando a gente está na dimensão, né, ou verificando os aspectos pedagógicos dessas práticas, né? E aí, a iniciação, tanto precoce quanto tardia, requer um tratamento pedagógico extremamente elaborado. E, nesse sentido, a gente tem a necessidade de tratar pedagogicamente esse conteúdo, né? E como é que eu começo a pensar sobre isso, né? Tem alguns elementos que são fundamentais. Um deles é quais são os conteúdos que eu vou selecionar para trabalhar. Quais são eles? Por que eu seleciono esses conteúdos? Para quem eu seleciono esses conteúdos? E aí, de novo, a gente, como nós temos cenários diferentes, personagens distintos, eu preciso pensar em conteúdos, obviamente, diferentes para cada cenário, personagem que eu estou me aproximando para ensinar. Então, há a necessidade de uma atenção muito importante sobre o aspecto da seleção de conteúdos, né? De objetivos pedagógicos.
e de estratégias de ensino, né? O que é fundamental, porque às vezes eu escolho um determinado conteúdo, mas como eu abordo esse conteúdo, como eu viabilizo esse conteúdo, é que é também uma questão que acaba sendo impactada pelo processo de ensino e formação, né? Formação desses professores, né? Professores, instrutores, enfim, e como eles aprendem a ensinar e como eles ensinam, porque tradicionalmente o que a gente tem verificado nos estudos que hoje a gente encontra é que há uma predominância, e aí eu estou falando de uma maneira mais geral, né? Não específica, porque você tem modalidades que estão muito mais desenvolvidas nesse aspecto organizacional, pedagógico, científico, e outras nem tanto. Então, eu estou fazendo uma generalização, uma abordagem mais geral sobre esse tema. Mas o que a gente tem encontrado, do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da formação dos professores que atuam com esse conteúdo, é que eles fazem processos de ensino, né, reprodutivos, ou seja, eles ensinam assim como eles aprenderam. E isso é caracterizado por um negócio que o Ruggiu chama de escolas de ofício, né? Ou seja, ele tem um processo de formação, de vivência do conteúdo, do conhecimento, né, de forma artesanal, e, a partir disso, ele compreende que aquele processo artesanal é o processo que deve ser implementado a partir dele para frente. Então, você tem essa reprodução que ela advoga, em certa medida, a uma tradição dentro das próprias práticas dessas modalidades. Então, as afirmações, não, eu sou da escola tradicional, é assim que se ensina na minha escola, né? E, enfim. E aí o Ruggiu chama isso de escolas de ofício, e o Alexandre Drigo, que é um professor lá da Unesp, né? Ele fala bastante sobre isso, principalmente no judô. Ele tem alguns estudos no judô, a Gabriela já deve conhecer o Alexandre Drigo, obviamente, e que ele faz essa abordagem a partir da concepção do ofício artesanal, né, do ensino e da formação de professores de judô. Então, a gente tem alguns estudos já fazendo a reflexão sobre isso, mas o que a gente vê na maioria dos espaços e das práticas e até dos apontamentos de alguns estudos é que há ainda uma predominância das escolas de ofício, tanto na formação quanto no ensino das modalidades. E, por último, né, é pensar, e aí estamos na dimensão dos cenários, né, pensar os ambientes escolares e não escolares como importantes para que a gente possa pensar pedagogicamente. Não é porque eu estou numa academia de luta que eu não devo pensar aquele conteúdo do ponto de vista pedagógico, né? E, por outro lado, por estar na escola, eu também tenho, por obrigação, por missão e por ofício, pensar pedagogicamente nesse objeto que eu vou desenvolver com os meus alunos, né? Obviamente que essa sempre é uma tarefa difícil, porque a cultura das artes marciais, né, a cultura das lutas, ela tem no seu bojo essa questão da tradição, que é lida de forma dogmática no sentido da aprendizagem e do ensino, né? E isso é um desafio que a gente vai falar mais um pouco à frente. Bom, fechei essa abordagem dos aspectos pedagógicos, vou falar um pouco dos aspectos científicos, que é um avanço nas lutas, né? E que vem, desde o início da década de 2000, se intensificando no ponto de vista da produção acadêmica, né? E de lá para cá, alguns estudos foram feitos, eu fiz alguns estudos também, tentando identificar aí para onde vai, como vai, o estado da arte, né? E o status da produção
até o momento, revela dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é o aspecto dos estudos diagnósticos. Todo mundo quer ver como está. Vai na escola, olhar como está, como o professor trabalha, vai na academia, faz o diagnóstico como o professor trabalha, né? E por aí vai. O outro ponto interessante é que muitos estudos buscam legitimar, né, o valor e a importância dessas práticas, muito em comparação com outras práticas. Tem estudos, né, já realizados que indicam que a prática das lutas ela tem um caráter positivo, interessante, muitas vezes quando é comparada com outras práticas esportivas. Mas isso são estudos pontuais e não de grande envergadura de amostra, né? Então, pode ser que alguns empreendimentos ou algumas iniciativas tenham grande sucesso, mas eu não posso afirmar categoricamente que todas as práticas de todas as lutas para todas as pessoas são melhores que todas as práticas de todos os esportes para todas as pessoas, né? Essas generalizações é um dos erros, dos equívocos que os estudos científicos acabam cometendo. E eles cometem isso, a meu ver, muito por essa necessidade de legitimar a importância e o valor dessas práticas na sociedade. Eu acho que isso está implícito, porque se não fosse assim, elas não existiriam até hoje. E toda tradição ou toda cultura que acaba deixando de ser importante ou de servir a determinada sociedade, ela é lançada ao ostracismo. Historicamente, a gente consegue observar isso. E observando a longevidade das lutas, a gente pode inferir que elas têm a sua importância social e que isso é incontestável. Posto isso, né, é quase igual dizer que não, para você ter saúde, você precisa fazer atividade física e comer bem, dormir bem, sabe essas coisas? Assim, é tão básico que a gente precisa avançar, né? Dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ela é importante, ela está no currículo, ela está na legislação, ela está na cultura, historicamente, a gente encontra isso nos 5 continentes. Então, isso está posto, né? A gente precisa dar o próximo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é avançar no que eu chamo, né, de algumas discussões importantes. Então, como eu disse, os estudos buscam legitimar e diagnosticar as lutas e estão correndo atrás do próprio rabo. A maioria, eu faço avaliação de artigos para alguns periódicos e, vez ou outra, eles me mandam um texto sobre lutas. E eu começo a ver assim, cara, eu estou lendo a mesma coisa, só que escrita por um outro grupo, em outro lugar. Então, eu não estou vendo a disruptura do processo científico nas lutas. E aí, os estudos ficam atrás do rabo no sentido, por que a luta é importante, por que ninguém trabalha com a luta na escola? Isso tem um monte. E aí a gente identifica que poucos estudos empíricos propositivos têm aparecido, né? E que é o que a gente precisa. Qual é a proposta? É importante, legal. Qual é a proposta? Como a gente faz? Né? Como é que a gente coloca isso nos cenários diferentes, para os personagens distintos? Como é que a gente pensa isso? E uma coisa que me assombra muito nessa dimensão científica é que muitos estudos têm pouco rigor metodológico. É como se o pesquisador de luta, por si, não precisa do rigor, porque ele é o cara que já legitima aquele negócio todo, né? Então, eu acho que
há necessidade de um cuidado maior, de um rigor maior, metodológico, científico, quando eu vou tratar do tema. Mas eu também acho que há um movimento de ainda amadurecimento de pesquisadores do campo, no sentido de se apropriar das ferramentas metodológicas de pesquisa e relacionar essas ferramentas na observação do próprio objeto, que lhe é muito caro. Então, ele tem um apego emocional, afetivo com aquele objeto, né? E quando você coloca a lente da ciência, alguns aspectos que estavam ali na sombra surgem e talvez possam incomodar. Então, eu acho que o processo dos pesquisadores hoje, nessa área, é um processo de amadurecimento mesmo. E o Brasil, e aí destaco isso como importante, o Brasil é ponta. Principalmente, é ponta no sucesso dos praticantes, dos empreendimentos que são realizados, no currículo, porque na América Latina você não tem a luta como um currículo da escola, por exemplo. Né? Você não tem um currículo. Eu tive no final do ano passado no Chile, na Universidade do Biobío, conversando com o pessoal lá, com o diretor da escola, fui lá fazer uma palestra sobre inclusão e ensino das artes marciais, e lá eles não têm isso. Não tem uma disciplina de lutas dentro do currículo, não tem grupo de pesquisa. Então, assim, o Brasil está na ponta disso. Mas não é porque nós estamos na ponta que a gente tem que se acomodar no sentido de que nós somos top, pronto, acabou. Porque se a gente não continuar evoluindo, avançando, outros vão vindo. Né? O Canadá hoje está com um grupo de estudo lá, internacional, fantástico, que é o Bowman. O Bowman está fazendo um trabalho fantástico de estudos, né, sobre as tradições das artes marciais, e ele está na ponta disso, disputando aí com outros grupos internacionais, onde nós, os brasileiros, se destacam, né? Não só na ciência, mas também como praticantes, como atletas, como professores, como empreendedores. Então, eu acho que a gente precisa continuar avançando e amadurecendo nesse sentido. Né? Bom, daí, né, a nossa conversa é para apresentar alguns dilemas, né? Então, vou apresentar aqui alguns dilemas do nosso campo, né? E aí recupero a minha nota de rodapé que eu fiz lá no início da nossa conversa para falar da questão do termo lutas, né? O termo lutas, ele é um termo nesse sentido que a gente usa no Brasil desde a década de 1990, ele é um termo que só o Brasil usa. Quando você vai fazer escreve, faz uma pesquisa no Brasil e vai publicar ela no exterior, né, a gente tem uma grande dificuldade de fazer a tradução desse termo. Porque quando eu falo luta, e aí luta é um termo latino, né, que quer dizer agarrar e derrubar o oponente, submetendo ele ao solo. Ou seja, ele circunscreve uma determinada prática. E dali eu tenho a luta greco-romana, a luta leonesa, a luta canárias, todas lutas de agarrar e derrubar. Então, nesse sentido, da língua latina e do termo na sua etimologia, né, na sua origem, ela remete a uma determinada prática de combate corporal. E não esse termo guarda-chuva que aqui nós nos apropriamos dele. E esse termo ele acaba sendo lançado para nós pelo coletivo de autores, que lança esse termo, mas não discute esse termo e que ele é resgatado depois nos PCNs e aí na educação física vira luta. A gente tem. Antes disso, o Inesio Pena Marinho tratava desse termo como ele é, mesmo em sua origem latina no sentido. Né? Então, a gente tem essa modificação de sentido, essa apropriação da educação física desse termo, né, que ele é polissêmico,
e na educação física ele tem um sentido de termo guarda-chuva. Bom, então a gente tem essa dificuldade, a gente precisa discutir um pouco mais a questão da terminologia, né? E as terminologias, elas nos, principalmente no campo científico, elas nos são muito caras, né? Porque eu não posso tratar determinado conteúdo a partir de um conceito teórico de um campo específico, que não é o campo que eu estou abordando no momento da minha pesquisa e da minha escrita científica. Então, as discussões terminológicas sobre esse campo do saber ainda estão na gaveta, porque acho que os pesquisadores têm um pouco de receio de botar a mão nesse vespeiro, porque ele é um tema complexo, obviamente, né? E caro, principalmente para alguns grupos que se colocam como praticantes das modalidades. Bom, a outra questão que é um dilema, né, são as questões das traduções, né? Tradução cultural. Muitas das práticas que a gente tem hoje aqui no Brasil e no Ocidente, elas são asiáticas, de origem asiáticas. E na Ásia e nos países de origem, como a gente já falou um pouco de cultura, elas têm sentidos e significados particulares, que muitas vezes, e eu diria com grande frequência, são diferentes daquilo que a gente entende. Muito, em primeiro lugar, porque a gente não fala o idioma. Né? Muitos praticantes não falam o idioma, eles sabem reproduzir o nome das técnicas, mas eles não têm fluência no idioma, não leem, não falam, não escrevem. E, obviamente, do ponto de vista linguístico, isso causa um ruído. A partir do Peter Burke, a gente pode afirmar que isso causa interpretações. E toda interpretação e toda tradução, né, ainda no sentido do Burke, ele é feito a partir das nossas próprias culturas. Então, se eu não sou nativo, né, eu, obviamente, não vou abarcar aquilo que o tal do mestre asiático, lá nos confins do não sei aonde, quis dizer com aquilo. E, de novo, cito aqui o Goethe para exatamente falar disso. A dificuldade do antropólogo é olhar querendo ser nativo. Interpretar sendo nativo. E isso não é possível, não sendo nativo. Então, sempre o olhar do estrangeiro ele está enviesado pela própria interpretação baseada na cultura original a qual ele pertence. Né? Então, a gente tem uma questão da tradução cultural importante, né? Que ela nos impacta do ponto de vista da cultura, do idioma, né? Da linguística, e que muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Né? E a gente assume que a gente é o representante fiel, ali, legítimo, daquela cultura que tem muito mais do que movimento técnico. Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que observar enquanto pesquisadores, enquanto tratar esses temas. Né? Essa consciência da incompletude, essa consciência de que eu estou na posição do estrangeiro interpretando uma determinada cultura. Né? Bom, outra coisa é a invenção das tradições, né? E aqui vamos para um outro desdobramento que parte dele tem a ver com a interpretação cultural, né? Então, muitas das invenções de tradições, elas são legítimas, não há problema nisso, né? O problema é você inventar uma tradição e dizer que ela é tradicional lá do povo original, né? E isso é muito comum. Por isso que eu falei dos estudos que buscam legitimidade, né? Porque eles tentam argumentos para dizer que aquilo que está sendo exposto é algo original do ponto de vista da tradição original. Né? E isso nunca é verdade, porque nem o nosso Natal é original nosso. Então, assim, toda cultura ela vai se adaptando e ela vai gerando
repaginando antigas tradições, porque, como o Hobsbawm fala, né, as tradições são chamadas de legítimas, elas vão se adaptando às novas demandas da sociedade, porque a sociedade também evolui, né? E evolui assim, o termo evolução não quer dizer que é positivo ou negativo, ele simplesmente evolui, né? Ele pode evoluir para algo muito ruim, pode evoluir para algo muito bom, né? Isso independe, o processo de evolução ele acontece. E nesse sentido, né, eu tenho um aspecto importante, porque a tradição original, ou a legítima, ela tem essa plasticidade de se adaptar, né? E as tradições que não têm condições de se adaptar, elas acabam se findando. Elas não acompanham as modificações culturais que se colocam na sociedade na qual ela está inserida, né? Então, essa é uma questão também que a gente tem que observar, porque há muito essa afirmação de que a minha prática é original, a minha prática Pessoal, peço desculpa, mas eu estou sozinho em casa, só tem eu para atender a campainha, rapidinho. Então, enquanto isso, eu vou... Porque, lembrando vocês que no chat tem o formulário para vocês preencherem, e a gente estava com a presença aqui, não sei se fechou a câmera aqui, do Rogério Nogueira, né, aqui na nossa reunião, então uma importante participação aí para a gente que transita aí nessas lutas do alto rendimento, da academia, e também na parte pedagógica. Obrigada pela sua presença. Voltei. Foi mal, gente, desculpa. Bom, eu estava ali nas tradições, né, na invenção das tradições. Bom, a segunda, a terceira... Não, tem mais coisas. Temos uma questão que a gente tem como dilema, que é a questão da formação, né? E a forma de ensino artesanal. Isso a gente ainda precisa discutir muito, porque acredito eu que há necessidade da gente superar a questão das escolas de ofício. Porque o que parece, né, pelo que se tem visto, é que há um processo de ensino reprodutivo. Enquanto esse ensino for reprodutivo nesse modelo, ele vai sempre continuar excludente, né? Eu falo isso não só porque tenho estudado isso bastante, mas já tentei iniciar algumas práticas de artes marciais diferentes da minha, para aprender coisas novas, óbvio, né? E eu me deparo sempre com esse modelo de ensino nas academias. E aí eu, um sujeito de 58 anos, já com hérnia de disco, não mais atleta, né? Chego numa academia e aí o cara me põe para treinar com faixa roxa, 20 e tantos anos, cheio do gás, e vai rolar já na primeira aula. E assim eu fico, caraca, cara, já quer me matar? Obviamente eu não volto, né? Porque o medo de se lesionar nessa faixa etária é grande. E aí você vê que um modelo que não olha para as particularidades do sujeito que está ali naquele espaço, né? Um personagem, é um novo personagem que entra ali e que tem objetivos próprios e que quer conhecer uma modalidade nova. E aí ele não é recepcionado considerando as diferentes possibilidades de prática que os sujeitos podem ter sobre uma determinada modalidade. Na minha idade, eu já não quero mais ser faixa preta de mais nada, eu quero ali conhecer uma coisa nova, dialogar com pessoas diferentes, né? Ganhar mais conhecimento, ampliar a minha rede social, é isso que eu quero, a minha rede social não na web, né? A minha rede de relações. E aí, não é uma vez que isso aconteceu, são várias vezes que isso aconteceu. É uma experiência prática mesmo. Tanto prática no sentido do antropólogo que vai lá nos espaços experimentar e ver como funciona, né? Como do sujeito que quer aprender uma coisa nova e quer ampliar os horizontes. Então, as escolas acabam fazendo
esse processo excludente que é o processo artesanal, de que o jeito de fazer só tem aquele jeito de fazer. Bom, acho que na escola a gente tem um problema, um dilema grande, né, que é a especialização e a generalização. A maioria dos professores de educação física que vão para a escola, né, não são peritos em tudo. Eu, por exemplo, quando fui na escola, trabalhei em escola 12 anos, eu fui para a escola, eu sou um pereba no futebol. Como é que eu lido com futebol? Sou um pereba, assumido. Eu dou canelada na bola, sabe? Então, como é que eu lido com isso, né? De que forma eu lido com isso? Não, eu vou ser o técnico internacional ali na escola, vou ensinar futebol de alto nível. Claro que não. Agora, ensinar a chutar uma bola, dar um passe, fazer um drible, né? Conduzir uma bola, isso qualquer professor de educação física é capaz de fazer. Por outro lado, um professor de educação física que nunca praticou luta não é capaz de ensinar adequadamente o judô. Estou usando o judô para puxar o saco da Gabriela, tá? Mas é isso. Há uma diferença entre uma pessoa que nunca praticou uma luta e o faixa preta. Os dois podem estar na escola? Claro que podem, né? Desde que o objeto seja pensado pedagogicamente, até porque o espaço escolar requer, por natureza própria, o pensar pedagógico. E aí o professor de educação física, que não é conhecedor da luta, ele hoje tem a missão, o desafio de ensinar luta na escola, né? Então, vamos pensar que a BNCC colocou isso de forma mais categórica, né, com força de lei, para que eu possa lidar com esse e outros conteúdos na escola. Né? Então, o professor tem esse dilema, né? E aí é onde a especialização passa a ser mais uma barreira do que uma possibilidade de experimentação. Né? E aí ele tem que ter jogo de cintura para poder dar conta disso. Né? O que impacta também no pensar curricular dos cursos de formação de educação física. Que muitos deles não dão essa oportunidade de especializar, e obviamente, se a gente pensar no currículo, o currículo ele tem seus limites, ele tem as suas possibilidades políticas, né, as suas disputas de poder, então nem sempre eu consigo ter um currículo, e obviamente é impossível que dê conta de todas as lutas. Imagina um currículo que tivesse todas as lutas. São para mais de 50 tipos diferentes de luta, não é impossível. Né? É impossível de saída. Aí eu vou escolher algumas. E aí eu tenho a disputa de poder de escolher uma ou outra. Por outro lado, eu tenho as disciplinas que podem dar conta da generificação das modalidades. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que é comum entre o judô, o jiu-jitsu, a luta olímpica, o sambo? O que tem ali que eu posso ensinar que dá condições para o meu aluno no futuro escolher uma, outra ou outra? E como eu posso fazer isso de forma prazerosa? Porque a aprendizagem prazerosa, ela gera fixações de longo prazo que as especializações muitas vezes não dão conta. Tem um estudo do professor Roberto Paes, lá da Unicamp, que faz um levantamento dos esportes de alto rendimento e do processo de iniciação desses atletas, e ele chegou à conclusão, no estudo dele, que apenas 2% dos praticantes de esporte de alto rendimento que se especializaram precocemente chegam à vida adulta praticando a modalidade. 2%. Imagina 2%. É nada. Né? Significa dizer que a especialização, que a cobrança, que experiências não prazerosas geram memórias desagradáveis em relação a determinadas práticas. E isso é uma coisa que a gente tem que perseguir do ponto de vista de um processo generalista de abordar as lutas.
muito mais na escola, pensando muito mais na vivência, na experimentação de várias práticas diferentes, e não de modalidades diferentes, mas de formas de fazer diferentes, do que já botar o aluno lá para fazer sei lá, um catar de faixa preta. Bom, estou dando um exemplo mais extremo, só para sinalizar que muitas das vezes as escolinhas de luta que estão nas escolas estão mais preocupadas com a modalidade, com gerar categoria de base para as competições nas academias fora da escola, do que do próprio ensino ou fazer parte de um processo de formação integral desses alunos que estão na escola. Falo disso não só como pesquisador do campo, mas como professor de educação física que esteve na escola durante 12 anos, né, em 2 redes de ensino diferentes, e praticante, obviamente, de arte marcial. Né? Não estava nem aqui, eu acho. Bom, tem uma questão que está surgindo, e aí estou me encaminhando já para o final, né, que é a questão da profissionalização das artes marciais, ou seja, criar a profissão de professor de arte marcial. Né? Essa é uma questão que está sendo colocada, está em andamento. Eu tenho acompanhado um pouco, né, esse processo, porque conheço vários professores que estão engajados nesse movimento, né? E isso é também um dilema, porque algumas perguntas que eu fiz não foram respondidas pelos colegas, né? Mas eu entendo que isso também é um processo de amadurecimento, né, desse protagonismo que as lutas têm no Brasil. De novo, né, as lutas se tornam importantes, elas são tão importantes que elas acabam encontrando espaço para reivindicar a própria profissão. Né? E, obviamente, que isso tem um processo que não é simples, né? E não é uma modalidade, são várias modalidades, e aí você congregar várias modalidades debaixo de de um mesmo teto que seja justo, honesto e bem elaborado, é um desafio para o campo enorme. Né? E eu estou muito curioso em saber como é que isso vai se desenvolver. Estou acompanhando isso com olhos de pesquisador, obviamente com muito interesse. Né? Bom, fechando os dilemas, eu vou para o final, que são as possibilidades e caminhos possíveis e desejáveis, talvez, dentro do campo da educação física, né? Seja ela escolar ou não. Mas é que eu entendo a necessidade, né, da gente aprimorar, que é um caminho importante, aprimorar o rigor metodológico dos estudos. Né? Eu não posso fazer estudos para apenas legitimar a minha modalidade. Eu preciso fazer estudos realmente que propõem coisas novas, com rigor científico muito elaborado, para que eu possa avançar o conhecimento e não ficar, como eu falei, correndo atrás do próprio rabo, como eu tenho visto muito em muitos estudos que hoje estão presentes aí no nosso campo da educação física. Então, estudos mais propositivos, estudos mais de testagem, mais empíricos são necessários. A gente precisa tirar do papel aquilo que a gente pensa, tirar da cabeça, botar no papel, e pegar do papel e botar na prática, e experimentar, e fazer teste, e honestamente chegar a conclusões de que isso dá certo e isso dá errado. Né? E que nem sempre o que dá errado, o que não é positivo, não é uma resposta interessante para que a gente possa melhorar. Né? A gente cresce a partir dos erros que a gente comete. E só comete erro quem experimenta, só comete erro quem sobe no ringue e leva porrada. Né? E aí é que a gente vê o que você vai fazer com o tombo que você levou, entendeu? Isso é importante. E eu acho que assim, eu tenho vivido muito a questão de alguns professores que procuram um grupo de pesquisa, que agrega o grupo de pesquisa, e que no grupo de pesquisas eles colocam a faixa preta na mesa. Então é importante a gente ter a humildade de deixar a faixa preta no dojo. Porque dependendo do campo que a gente está transitando, aquela faixa preta ela é importante para aquela pessoa, mas não necessariamente ela é
determinante para a sua vivência em todos os campos, né? Então, no campo científico, todos nós somos faixa branca. É preciso deixar a faixa preta no dojo. É isso, pessoal. Acho que é isso. Vou encerrar por aqui. Senão, eu vou falar mais ainda. Beleza. Tá. Me escuta, Marcelo? Sim, escuto. Então, eu tô assim, tenho 1000 questões para falar aqui, eu vou dar a palavra aqui para as pessoas, eu tenho muita gratidão aí pelas suas palavras, né? Porque você citou vários dos seus estudos, inclusive, aqui, né? Livros, né? Se você quiser comentar sobre algum livro seu aqui, que você fala muito bem sobre tudo isso que você falou agora, eu fico imaginando você escolhendo essas palavras aí, com quantidade de volume de coisas que tem para falar. Eu só queria, assim, eu vou passar a palavra para as pessoas aqui, depois eu faço, de repente, meus comentários. Eu teria bastante para falar. O Edilberto já levantou a mão, o Marcos Miranda também. Edilberto. Bom dia. Bom dia. Hoje te escutamos bem. Vou dizer, a boa memória. Eu queria simplesmente parabenizar, dizer que foi a palestra mais importante que eu vi até hoje. Tenho 42 anos de arte marcial. Sou faixa preta de taekwondo, sexto dan, sou professor de educação física, já lido com esse termo há muitos anos e nunca vi ninguém com a coragem que ele teve agora de falar isso aí. Só para ratificar a fala... Estou correndo risco, Edvan. Estou correndo risco. Não. A minha faixa preta é um outro significado, que eu vou até explicar agora, para ratificar aí, né? Que as pessoas, como o termo Kung Fu, as pessoas confundem como luta, e é exatamente o contrário, é a excelência de qualquer coisa. A faixa preta é utilizada esse termo, mas sim buscar a sua excelência, né, dentro da arte marcial, né? Então, você que está com 58 anos, que vai buscar uma academia, você vai buscar a sua faixa preta. A sua faixa preta é o seu bem-estar, sua qualidade de vida. E Perfeito. Assim para todos. Ratificando também que você falou, até anotei aqui, que eu achei fantástico, o significado, né, diferente segundo o Burke. Aí tem um exemplo do taekwondo, que é o esporte olímpico, né, ao qual eu pertenço, né? O significado da palavra taekwondo. Tem, sabe, vários, cada mestre fala de um jeito, fala de uma coisa. O significado, eu fui pesquisar, né? Porque a palavra taekwondo ela só se tornou oficial em 1955. Mas antes era taekwondo, né? E várias outras. Então, a própria palavra taekwondo, que no caso são 3 palavrinhas com significados diferentes. É escrito tai, mas pronuncia-se T, que significa que, normalmente, né, generalizou dizer que tai é pé. E, na realidade, não é. O conteúdo é muito maior. Tai significa membro inferior. Todo e qualquer movimento feito com os membros inferiores. Isso é Tai. Porque são vários movimentos. Vários. E aí o Quan, que é traduzido como mão, passa a ser membros superiores. E o Do é a filosofia, o contexto total. Então, é muito difícil. Aí o cara vai lá e vai passar só assim. O que é o taekwondo? É a arte de ataque que utiliza os pés e as mãos. Isso é muito pouco. Isso é nada. Por isso que eu digo que você teve a coragem e já ganhou um fã. Quero saber dos seus livros, quero estudar. Se você tiver material, por favor, desencaminhe. Um beijo no seu coração, meu querido. Muito obrigado aí pelo seu ensinamento. Berto, muito obrigado aí. Eu queria falar só uma coisa, cara. Meu orientador de doutorado, ele era do Taekwondo também. E a gente teve conversas Qual o nome dele? assim. Qual o nome dele? José Júlio Gavião de Almeida.
Da Unicamp. Da Unicamp. Isso. A gente teve conversas maravilhosas sobre isso. Depois a gente até pode bater um papo. Muito legal. Poxa, Obrigado aí pelas palavras. muito obrigado a você. Simplesmente virei seu fã, meu querido. Quero saber de Instagram, quero das redes sociais todas. Vamos conversar, claro, vamos conversar. Obrigado. Obrigado, eu. Valeu, Edilberto. É muito interessante a gente parar para pensar também individualmente as modalidades, né? Acho que o Marcelo Gabi, obrigado por lembrar de mim. Imagina. Basilisco, se a gente transitar individualmente nas modalidades, né? Acho que o Marcelo tenta exatamente, nesse pouco tempo que ele falou aqui, ele tentou mostrar exatamente a diversidade que existe dentro das modalidades, em que ele trouxe essa questão da luta, o que é luta, o que é arte marcial, o que é esporte de combate. Nós vemos pesquisas, inclusive, que colocam assim, né? Lameque. Eu que travei? Não, foi a Gabi mesmo. Ficou muda para mim. Caiu, sumiu. Gabi. E a Gabi. Bom, pessoal, quando a Gabi não volta, vamos dar aqui a oportunidade, na ordem aqui, eu não sei quem levantou primeiro, mas aí, por antiguidade, meu amigo Jorge Moreira, Olumar, por favor. Opa, tudo bem? Bom dia aí, né? Parabéns, Marcelo. Não podia ser diferente, né, irmão? Sempre. Obrigado, irmão. Ter você aqui é uma honra. Voltei. Voltou? Então, vamos lá. Então, eu estava falando que, como a gente pensa na diversidade dessas diferentes formas de a gente pensar, quando a gente fala da escola, é algo que ainda fica mais gritante quando a gente mostra, né, essas diferenças todas. Quando a gente parar para falar sobre o quanto que já foi valorizado o judô dentro do conteúdo escolar, o judô já foi considerado a melhor modalidade para se trabalhar as lutas na escola, né? E quem disse isso, em que momento foi isso? Então, a gente vê questões políticas, inclusive, sendo atravessadas nas diversas modalidades. Quando a gente fala sobre questões culturais, e que é obrigatório trazer a capoeira, né? O Jorge está aqui, o Colomar está aqui com a mão levantada também para falar com a gente. Então, quando a gente traz, por exemplo, uma tentativa de uma democratização dessas modalidades através dos jogos de oposição, né? Então, quando a gente tem aí literatura falando sobre os jogos de oposição, que vai dar um esvaziamento a essas discussões sobre essas questões, quando ele descaracteriza a parte, inclusive, histórica da construção dessas outras modalidades, que desconsidera, inclusive, todo esse histórico que o Marcelo trouxe para a gente, primeiro momento de fala dele, né? Quando ele fala: desde sempre existiram as possibilidades de confrontos para que os tribos Você descontextualiza, inclusive, isso quando você trabalha os jogos de oposição, para poder justificar que professores que não têm uma formação dentro de uma arte marcial específica possam trabalhar isso na escola. Olha, qualquer um pode trabalhar a luta na escola, qualquer um pode contemplar o BNCC na escola quando você tem os jogos de oposição, quando você vai lá e coloca um empurrando o outro para fora do círculo, pronto, fez um sumô adaptado, você está fazendo a luta na escola. Então, você tem todo um esvaziamento de uma discussão quando você coloca, sem nenhuma contextualização pedagógica, as questões dos jogos de oposição. São válidos, sim, existem, sim, e ajudou, sim, a incluir essa discussão dentro da educação física, dentro dos cursos de formação, especificamente, mas acho que a gente precisaria de muito mais tempo para discutir essas questões do que seriam os jogos de oposição dentro das lutas, mas eu acho que o que o Marcelo tentou avançar aqui, né, tentou brilhantemente bem avançar com relação ao que são essas lutas na educação física escolar, em que, num outro momento, a gente vai poder falar um pouco mais das questões mais práticas, né, do que a gente pode usar, principalmente relacionado ao ensino médio, que é a grande motivação do nosso projeto da FABERJ. Mas o que eu penso antes de passar a palavra aqui, é que quando a gente fala de uma modalidade específica, a gente desconsidera questões culturais. Quando a gente fala de uma cultura corporal, a gente está falando desse conteúdo especificamente, que é, no caso da luta, como foi trazido para a gente, né, como é palatável a gente falar na educação física escolar, vamos falar de luta. Então, quando a gente tenta abraçar especificamente uma modalidade muito grande e não fazer isso que o Marcelo falou para a gente, né? Poxa, tem tantos atravessamentos
característicos dentro da própria psicomotricidade, dentro da própria cultura, de várias modalidades, e que a gente não precisa esvaziar essa discussão cultural de cada uma dessas práticas, atravessando o planeta inteiro, culturas do planeta inteiro, né? Então, tem muita coisa que a gente poderia discutir, mas eu não poderia deixar de comentar o quão complexo é esse conteúdo, e por isso que me fascina, o que mais me fascina dentro da educação física, não só por eu ser atleta, né, de judô, por fazer o judô. Hoje esse ano eu vou pegar meu 4º dan de judô, então assim, é uma coisa que eu me envolvo demais, mas realmente os jogos de oposição eles são algo que me incomoda em uma determinada medida e ajuda em outra, né? Bom, vou passar a palavra aqui, eu acho que a gente tem na fila aqui o Marcos Miranda, depois o Renato, depois o Columar. O Columar já estava na vez aí. Pode seguir aí, Columar. Depois eu entro. Vamos lá. Meu telefone deu bug aqui. Estava, então, na fala aí. Gabi, o Silvio Teles já tinha me chamado aqui, tá? Obrigado, turma. Marcelo, sem palavras, tirando onda. Bem, eu tenho uma pergunta para fazer. Aproveitando até a presença do meu amigo Rogério Nogueira aí, o Minotouro, voltou aqui à minha cabeça alguns cursos que nós demos pelo Brasil todo, né, para faixas pretas, de diferentes modalidades, essa questão pedagógica das lutas e artes marciais, né? E uma das coisas que a gente percebeu, e aquilo ficava gritando na minha cabeça o tempo todo, que é um aspecto que está ligado à história das próprias lutas, artes marciais, cronologicamente, no mundo todo, que é a religiosidade. A gente percebe que a religiosidade ela é muito íntima com as artes marciais. A capoeira, né? A gente tem o caldeirão todo do samba, a capoeira, o culto aos orixás, as africanidades, as coisas que eram praticadas em África e foram ressignificadas aqui no Brasil, o shintoísmo, o confucionismo, o budismo nas artes marciais orientais, enfim, por aí vai. Então, a gente percebe, e a gente percebia isso na questão dogmática do mestre, de diferentes artes marciais. Ou seja, eu tenho até um artigo sobre isso, que a gente escreveu, que fala sobre esse dogma, sobre a fala dogmática, que a fala do mestre é quase que inquestionável, né? A gente percebe que a gente vai numa religião, ninguém questiona o pai de santo, ninguém questiona o padre, ninguém questiona o pastor. E a fala do mestre é a mesma coisa. Pouca gente, né, os mais corajosos ou os menos sensatos, questionam o poder do mestre dentro das aulas de artes marciais. A minha pergunta é, Marcelo, dentro dos seus estudos, você achou alguma coisa? Você tem alguma coisa? Tem esse viés? Tem esse fio de Ariadne aí nas suas pesquisas? E, mais uma vez, parabéns, meu mano. Bom te ver, mesmo que pela telinha. Pô, você sempre me dando rasteira, cara. Pô, qual é? Obrigado, irmão. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pela pergunta. Obrigado aí pelas palavras. Vou começar tentando te responder da seguinte forma. A religião, ela é uma manifestação cultural. E, como tal, ela permeia todas as práticas. Então, nesse sentido, eu tenho, naturalmente, uma aproximação, porque a arte marcial não vive sem o seu praticante. O seu praticante está inserido numa determinada cultura que o permeia de maneira importante, né? Então, ele carrega aquilo com ele. E aí, obviamente, eu tenho modalidades que se apropriam mais disso ou menos disso, né? Então, vamos pensar aqui no boxe, por exemplo. O boxe inglês, a religião predominante é o protestantismo, né? E não se tem nenhum tipo de ritual, de trejeitos, que fazem alusão a esse tipo de cultura. Eventualmente, você vai ver um praticante ou outro fazendo o sinal da cruz, ajoelhando,
levantando as mãos para os céus, mas isso é uma coisa muito esporádica, não está incorporado na modalidade. Por outro lado, você tem as modalidades que incorporam isso de maneira significativa, importante, né? Inclusive com reverência a imagens, né? Até a recitação de determinadas frases que fazem ponte com algum ensinamento filosófico religioso, né? Então, você tem esse espectro, né, do não ao muito, né? Do ponto de vista do japonês, da cultura japonesa, a questão dogmática, ela tem um processo de intervenção política sobre a casta samurai. Por quê? Você tem um determinado momento, e ali no meio do período Edo, você tem uma interferência do shogunato sobre o comportamento dos samurais, que a visão romântica do samurai ela é uma visão construída a partir desse depois, né? E ela é muito aprofundada a partir do processo do nacionalismo japonês, que cria um modelo de história, de narrativa, que ressalta os valores que foram ali desenvolvidos por aquele grupo de guerreiro a partir de um determinado ponto, que foi o ponto da introdução do Bushido, né? O código. E esse código ele é baseado no Zen budismo e do neoconfucionismo. São duas relações importantes que eles constroem ali um modelo de comportamento social que o samurai deveria seguir obrigatoriamente. Então, você tem um antes e o depois. O samurai antes disso, o samurai depois disso. O samurai antes disso era um guerreiro sanguinário, que matava só quando olhava para a tua cara e já não gostava de você e já te matava mesmo. Então, essa parte da história do samurai não é contada. E também não é contada que esse processo de modelagem do comportamento ele é um processo de modelagem a partir de uma necessidade política de gestão do próprio território japonês. Então, se usa a religião que está na cultura, mas se modela o que eles chamam de Bushido, que é a conduta do guerreiro. E ali, todos eles têm que seguir à risca. E o processo nacionalista, depois do período Edo, né, que é o período Meiji, acaba por resgatar esse comportamento nobre e usar como referência de um passado nobre, buscando a legitimidade da própria construção social do povo japonês. Então, no Japão aconteceu isso, né? É um fenômeno interessante da gente olhar, né? E na Ásia como um todo, na China aconteceu coisas parecidas, né? Com o budismo, com o confucionismo, com o taoísmo, né? Na Índia você tem uma relação ritualística religiosa muito estreita com Vajramurti, com outras práticas corporais de combate também. Então, dependendo da cultura, você tem um pouco mais isso, um pouco menos isso, mas também isso tá permeado de um processo político e de gestão do Estado que acaba por fazer um processo de controle a partir do princípio religioso do próprio comportamento violento daquele guerreiro. E aí é o processo civilizatório entrando em campo, né? Eu não posso fazer afirmações sobre a capoeira porque eu nem me arrisco, porque eu estou cheio de estudiosos de capoeira aqui que vai me dar pernada. Mas é isso, amigo. Eu não sei se eu te respondi, mas eu tentei fazer um overview do que eu penso sobre isso e do que eu vi sobre isso até hoje. Você não respondeu, Marcelo, você deu aula. Obrigado, irmão. Parabéns. Obrigado pela pergunta aí. Bom, então, desculpa ter quebrei a ordem aí na hora que eu caí, mas o Colomar já foi contemplado aí. Nós temos aproximadamente 10 minutos para terminar, gente. Então, temos aí o Renato e o Marcos Miranda com a mão levantada. Não sei qual dos dois gostaria de falar primeiro aí. Marcos levantou primeiro. Vai, Marcos. Vou fazer. Eu tinha muita coisa para comentar aqui, né? Fui anotando que realmente todos os colegas falaram, aí você trouxe bastante questionamento, bastante reflexão.
Mas eu vou tentar me focar num ponto que eu tenho comentado isso algumas vezes, já com o Guilherme, com o Silvio, outro dia com o Felipe e outros colegas aqui do setorial de esporte e lazer. Então, um debate que eu acho que a educação física, nós perdemos um tempo na educação física, você trouxe aí, né, de trazer nessa ideia da formação. Porque a própria lei do esporte trouxe um debate que eu ainda não consegui ler a lei toda, a íntegra, ouvir os debates, né? Um dos pontos que trouxe bastante polêmica foi a ideia de formação, de você colocar o atleta para poder dar aula. E, na minha visão, eu acho que esse daí foi um debate que a gente fugiu a educação física se absteve, né? Não encampou, e que hoje eu vejo, e acho que pela primeira vez eu estou falando isso publicamente, está gravando, tem que ter cuidado, né? Eu acho que nós perdemos um tempo, e é um debate hoje extremamente necessário da gente colocar na pauta, porque eu, enquanto professor de educação física, eu não me sinto seguro para intervir numa luta aí da aula de judô ou de capoeira, de qualquer outra modalidade. Então, eu sou sincero. E também vejo, por outro lado, que você tem determinados atletas que vêm formados e que não têm menor comprometimento pedagógico, né? Então, acho que você põe aí a educação física se absteve disso, né? E eu vejo até um certo risco de que a gente venha eliminar a educação física, né? Eu acho que a gente tem que, ou já que fizemos essa divisão do bacharelado e da licenciatura, e eu acho que isso não é uma mudança que a gente vai conseguir reverter, ela ficou, está aí, nós temos que lidar com a realidade, mas eu acho que a gente corre um grande risco da licenciatura, né, ser excluída por diversos aspectos. Um, pela desvalorização da educação e do profissional, né? É duro falar isso, é cruel, posso estar sendo injusto, né? E até porque não tenho dados, mas você pode me criticar que você é o pesquisador, e levanta os dados, eu não tenho paciência para isso, mas da observação geral, eu vejo que quem entra hoje para a licenciatura é reforçar aquele velho filhão, assim, o cara não consegue fazer outra coisa, não tem habilidade, ou então um cara que é extremamente apaixonado, mas essa é a minoria, o cara que realmente está a fim de dedicar, e não é 100% que eu posso falar isso. Mas, em via de regra, o que eu venho observando é nesse aspecto. Então, acho que esse é um ponto que não é nenhuma pergunta, né? Estou levantando um ponto e que estou reforçando um contexto da gente ter um cuidado. É um debate que nós temos que resgatar pelo próprio bem da nossa profissão. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente perdeu a janela de oportunidade. Não sei como se resgata isso, né? Eu acho que a gente, enquanto profissão de professor, né, a gente fica lutando contra o que vem de outros campos, né, tentando fazer uma resistência, mas a gente não sai para a batalha efetiva e a gente não põe a mão naquilo que tem que ser posto, né? A cultura, o mercado, a sociedade está colocando questões e a gente está dizendo, não, isso não pode ser, e a gente se coloca na situação da trincheira, né? E a terra vai nos cobrir. A gente tem um processo de desvalorização do profissional, com certeza, isso é histórico, né? Isso não é de agora, né? Mas, por outro lado, a gente também não está discutindo, do ponto de vista pragmático, aquilo que a gente pode fazer para mudar isso, e não ficar com bandeiras, né, dizendo que a gente é contra. Mas a gente é contra, mas o que a gente vai fazer? Qual é a ação pragmática, né, do contra, né? É igual levar um soco na cara e dizer, não gostei do soco na cara, não me dê soco na cara. E aí eu vou levar outro, né? Estou fazendo uma metáfora aqui para dizer que a gente fica reclamando, né? E aí a gente, obviamente, eu estou generalizando, extrapolando um pouco a minha fala, mas a gente age pouco.
nesse sentido. E mesmo quando os espaços de fala nos são dados, a gente vai lá para reclamar e não para propor, não para colocar coisas. Qual é o caminho, afinal? Estou reclamando, estou insatisfeito, o que a gente vai fazer? Né? Eu acho que tem um pouco isso também, Marco, nesse sentido. Eu concordo com você plenamente. Algumas janelas de oportunidade a gente tem perdido, a gente não tem feito o dever de casa, né? Mas ainda há tempo, né? Precisamos ser mais propositivos, eu creio, né? E mostrar mais coisas, porque a gente só combate o estereótipo mostrando coisa diferente do estereótipo. Obrigado, Marco. Eu queria falar mais sobre isso, eu queria debater mais contigo sobre isso, cara. Esse tema ele é espinhoso, é bom. Inclusive, essa semana a gente teve, semana passada, se eu não me engano, teve um encontro com o prefeito aqui do Rio de Janeiro, né, dos presidentes das federações, né, foram várias federações, justamente que estão tentando inserir ao máximo as lutas, especificamente as modalidades, especificamente falando, né? Então, que reforça o que o Marcos está falando, né? São propostas que estão vindo fora dessa licenciatura, porque justamente é um grupo de professores que nem formação tem, muitos deles, né? Não tem, embora a gente veja um movimento de algumas federações de estarem tentando provocar situações em que apenas professores formados possam estar presentes, né? Eu vejo muito esse movimento na Federação Judô, que é onde eu estou mais presente, em que eles tentam, o máximo que eles podem colocar pessoas que tenham uma formação, eles colocam. Só que aí entra a questão, outras discussões relacionadas ao CREF, por exemplo. Tem que ter o CREF, não necessariamente a licenciatura, enfim. Acho que é realmente uma discussão que eu particularmente não... Pode falar. Participando assim, de algumas reuniões, sabem que eu participo de um setorial, tenho participado das discussões políticas, né? Num grupo dentro do PT, né? E eu hoje, assim, a gente eu estou fazendo uma pesquisa, estou pesquisando as coisas sobre atletismo. E o que você traz da luta também, eu vejo que há muito interesse corporativo e pessoais. Determinadas pessoas que têm determinados projetos, têm algum projeto ali, ou algumas ambições adiante, e ele vai ali para defender aquilo. E não há um interesse, assim, a minha observação, a leitura, uma pesquisa muito bibliográfica das conversas, de alguns debates em que eu tenho participado, você vê que as pessoas, elas entram, você vai propor uma conversa, esse debate mais amplo, a gente discutir uma política que ela é boa para o esporte, né, em que abrange todos, né? Porque, por exemplo, isso eu anotei aqui, o judô ele não depende de grana. Ficando no campo da luta, o Carlos Losso, que trabalha comigo, a gente tem conversado várias vezes, ele me fala que o judô ele não precisa hoje de governo, de política, ele se defende sozinho. E vocês fazem formação, o Losso tem dado formação, eu acho que você também tem participado, ele foi para o Japão, por conta da federação, participa de intercâmbio com os japoneses, né? E isso promove o judô. Mas você tem o boxe, né? Que é um outro que é uma federação pobre, que passa perrengue, né? Como o atletismo, que eu fui olhar, assim, o atletismo é um esporte que tem uma amplitude, uma possibilidade de abrangência social, né? E até de implementação, de participação, porque não exige tantos recursos, e ele foi desprestigiado, né? Foi sucateado o atletismo. Eu conversando com alguns colegas, né? Com algumas pessoas, vários projetos que viviam aqui no Rio de Janeiro foram abandonados por conta do Célio de Barros. Eu não tenho noção disso no Brasil, mas eu acho que também vai no mesmo caminho. Aí você procura uma conversa, um diálogo, vem aquelas conversas meio que interessadas em cuidar de um caminho, né? E discutir uma política é um bocado abrangente. Desculpa eu ter alongado, mas, Marcelo, essas dúvidas, é isso que é o caminho da nossa luta, né? E como eu espero, às vezes, que outras pessoas falem, né? Eu acho que tem muita gente mais capacitada para falar do que eu. Mas, como ninguém fala, eu jogo polêmica, entende? Eu faço o meu papo aqui, que é possível hoje. Vai, Renato. A Renata está na fila aí, né? É porque o Jorge vai falar ainda, Jorge, está com uma levantada. Tá. Depois a gente tem uma... Beleza.
Fala, pessoal, boa tarde já. Marcelo, obrigado por ter vindo falar conosco. O Marcelo foi na minha banca de doutorado, né? Prazer tê-lo aqui. Quando eu ingressei na com o Marcelo ainda não estava na orientação, senão provavelmente teria sido meu orientador. Olha, o Silvio não vai ouvir isso, hein? Esse ano já... É porque eu não pesquiso isso, né? Mas esse ano eu fiz 24 anos de treino. Então, assim, uma vida já de treinamento, de arte marcial. Então, assim, realmente gosto muito do assunto, embora não seja pesquisador. E nesse sentido, eu queria te fazer algumas perguntas, Marcelo, no sentido de algo que eu gosto de ler, eu gosto de ver o que está sendo lançado. De vez em quando a Gabriela me convida para algum artigo sobre judô, participo junto, leio os seus trabalhos também, Marcelo. E aí você comentou um pouco sobre os samurais, sobre a leitura que se faz dessa classe guerreira, e a forma como eles são retratados atualmente. E eu fico percebendo uma percepção, tá? E queria que você comentasse um pouco sobre o assunto, que os estudos que vão investigar as lutas nessa perspectiva, seja antropológica, seja histórica, muitas vezes se utilizam justamente de um discurso que o Bourdieu chama de desencantamento, né? Eles gostam de desmistificar algumas questões, trazendo justamente, você até comentou isso, né? Uma visão romântica do que era o samurai. Isso realmente é importante que ser feito. Não estou falando que isso é bom ou ruim, mas estou dizendo que observa essa tendência. Eu fico me perguntando, às vezes, se esses estudos não estariam fazendo a pergunta errada, porque eu fiz um curso com o Temi Apostoliz, das representações sociais, e ele falava muito sobre isso. A questão não é saber se é bom ou ruim, mas é ver a função social disso. Então, quando se fala, por exemplo, sobre um ideal samurai, né, eu fico me perguntando sobre isso. Qual que é a função social, né, que é utilizada ao empregar o samurai como um modelo, né, de lealdade, de honra? Você a matriarca das artes marciais japonesas, né, uma figura muito conhecida. Eu já vi alguns estudos afirmando categoricamente que é uma figura que não existiu de verdade, que foi uma figura, foi um mito, e eu fico assim pensando justamente qual que é a função social desse mito, em primeiro lugar, né? Em vez de ficar perguntando se existiu ou se não existiu. Eu vou para a minha segunda pergunta. Não estariam os estudos também supervalorizando uma história documental? Porque a gente está falando de um personagem histórico, existindo ele ou não, por volta de 5 séculos depois de Cristo, onde não existiam documentos como existem hoje, registros documentais. Existiam alguns, mas não muitos. E aí não se estaria colocando em segundo plano a história oral, porque é uma história que é passada de geração em geração, e não é fácil comprovar que existiu, mas eu também tenho muita dificuldade das pessoas afirmarem que não tenham existido, porque também não podem comprovar que não existiu. Da mesma forma que não existe um documento dizendo que existiu, também não existe documento dizendo que não existiu. Então, eu tenho essas duas perguntas, uma sobre essa história documental versus história oral, e a outra sobre, eu não sei se eu completei a primeira, mas voltando para a primeira, que é justamente como é que a gente analisa, por exemplo, o samurai, sem cair no viés do anacronismo. Porque a gente pode afirmar, é claro que você fez essa afirmação mais de forma rápida, porque a gente tem pouco tempo, a gente afirma que o samurai era sanguinário, mas, de fato, ele vivia numa época extremamente violenta.
E, de fato, o samurai era a pessoa encarregada da lei e da ordem, né? Então, ele tinha realmente vivia em tempos muito violentos, né? Então, quando a gente analisa esse samurai também, essa figura, às vezes a gente cai no desencantamento que eu mencionei anteriormente, né? Será que a gente não está caindo também num anacronismo? Obrigado, Marcelo. Pena que a gente não tem mais tempo. Queria ficar batendo um papo contigo aí. Bom, Meu eu querido, vou só tentar. um instantinho, deixa eu interromper aí, mal educadamente. É porque o Renato falou aí sobre os samurais, e você na sua fala também, porque o meu querido Colomar, ele sempre excepcional, né, veio com esse tema. A gente tem que lembrar que as máscaras dos samurais é a referência ao demônio Kabuki. Então, aquilo que você estava falando anteriormente, né? Então, aquelas máscaras que eles usavam é referência ao demônio Kabuki. E o Renato usou o termo novamente aí, Kung Fu, como equiparando ao Wing Chun. Então, na história, tem essa divergência aí. Tá? Porque Kung Fu é uma coisa, é um sentido, e o Wing Chun é a modalidade de luta. Né? Eu não sei, eu não comparei com o Wing Chun, não. Eu acho que nem mencionei o nome Wing Chun. Não, eu estou falando porque assim, você mencionou o Kung Fu como luta. E a palavra Kung Fu, o termo Kung Fu, a origem dele é um outro significado, não tem nada a ver com aqueles movimentos que o monge ensinou lá atrás. Kung Fu, inclusive, é uma nomenclatura moderna. Kung Fu ele não era utilizado séculos atrás. Mas isso acho que acontece com diferentes, como você mencionou, o Taekwondo, também acontece com o Judô, com o Jiu-Jitsu. Acho que isso aí é uma outra questão. Mas obrigado. Vai lá, Marcelo. São duas questões aí, né? Eu acho que a função social do imaginário do samurai, antes de mais nada, é a obediência. E isso tem a sua função social imposta e determinada. E isso é muito claro. E é óbvio que isso faz parte também de um processo civilizatório, né? Num sentido bem específico, né? Então, eu acho que a construção de um determinado mito, né, que representa para aquele povo um aspecto que é valorizado naquela cultura, essa é uma construção natural de todas as culturas. Que algumas culturas se apropriam disso de forma não profunda. Eu acho que a discussão é a discussão da profundidade e da propriedade. O que a gente faz é um processo de apropriação que o Bourdieu fala para a gente, né? A gente, da nossa cultura, a partir da nossa cultura, se apropria de uma determinada ideia prática e incorpora ela a partir dos nossos interesses objetivos, né? Então, acho que esse é o processo de construção aí. Também não vejo como certo ou errado, a minha questão nunca foi essa, né? Mas é importante que a gente tenha clareza dessas coisas, né? Qual é o imaginário, qual é a sua função, por que eu estou romantizando isso? Eu acho que isso é um equívoco que a gente acaba recorrendo, né? De romantizar determinadas coisas sem a compreensão. E aí, eu estou falando de pesquisadores estudiosos como nós, né? A gente corre o risco de incorporar essa romantização no nosso próprio discurso. E nessa incorporação, a gente tem um poder de influência de fazer com que aquilo se legitime daquela forma. Então, eu acho que eu chamo a atenção, eu acho que eu falei um pouco disso rapidamente, dessa coisa do nosso cuidado em lidar com determinadas práticas que são extremamente complexas, principalmente aquelas práticas que nos são importadas, né, e que a gente incorpora a partir das nossas interpretações. Então, mas é exatamente essa questão de qual é a função social, é importante, claro, e obviamente que é uma função social também
ligada ao seu contexto histórico, cronológico, que em cada momento assume dimensões distintas, né? Com relação ao Bodhidharma, cara, eu mesmo já escrevi um texto sobre o Bodhidharma, né? Eu sei, por isso que eu te provoquei. Você me provocou, né? E aí eu vou dizer para você o seguinte: o documento histórico existe. O Bodhidharma foi um cara que existiu mesmo. E onde estão os documentos históricos que falam sobre o Bodhidharma? Não estão nas artes marciais, estão no budismo. Exato. Uma série de textos canônicos que são da escrita dele, transcritos por 2 alunos, né? E, posteriormente, comentários sobre o que ele pensou 3 séculos após o seu falecimento. Então, na verdade, às vezes a gente não acha o documento naquele campo, mas a gente acha documentos que sustentam aquela ideia em outros campos, né? E essa coisa da história oral e da história documental, eu vou chamar aqui para me defender o Thompson, pô. Porque aí ele vai dizer para a gente que a história oral, óbvio, é importante, ele é um cara da história oral, é um dos ícones da história oral, mas ele fala que é importante que a gente tenha a triangulação dessa história oral para saber a proximidade dos fatos evidenciados pela história oral. Porque se sabe, obviamente, que a história oral ela cai. Aí vamos falar de um outro nosso colega que fala da perda da memória, né? História e memória, né? E a gente tem a perda da memória a partir. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje da minha vida pode não ser a mesma história que eu vou contar sobre a mesma história da minha vida daqui a 10 anos, né? Então, isso também tem uma fluidez, uma plasticidade importante, né, que os documentos nos ajudam a verificar. Entretanto, todo documento tem o seu viés, né, e que pode, em certa medida, omitir ou destacar determinado fato ou informação que quem escreve o documento tem interesse particular em fazê-lo. Então, de novo, a gente tem que ter cuidados com o tratamento daquilo que a gente se propõe a fazer. Por isso eu falo do rigor científico, né? Do rigor acadêmico, que nos é caro e que nos coloca em situações muito embaraçosas quando a gente não os observa. Mas legal essa provocação, hein? Foi lá atrás de um texto meu lá e veio me provocar aqui. Assim, não são fáceis. Falei que era pedreira vir aqui, pô. Renato é fora de série, rapaz. Renato é outro que eu também sou fã. Valeu, Renato. Renato, eu espero que eu tenha respondido, né? Me desculpe se não consegui. Não, claro que respondeu. É isso. Eu vejo assim, as pessoas, muitos pesquisadores, às vezes, a minha impressão é que tomam conclusões, às vezes, um pouco precipitadas. Não é o seu caso, Marcelo. Eu perguntei realmente para conhecer, para ver a sua opinião. Mas eu vejo muito isso, porque, às vezes, quando se fala de um documento, né, parece que o documento é a palavra final. E aí, qual que é a função desse documento? Quem escreveu? Aquela velha análise do discurso, né? Parece que não é realizado dessa forma, né? E que função social a pessoa que está falando hoje, né, usa também, qual a função que é utilizada hoje. Tem um livro chamado Mosteiro de Shaolin, né, que fala um pouco sobre a história, que não sei se Marcelo deve conhecer, né? Tá. Isso, do israelense, né? Que minha vontade é que falta tempo, é de reinterpretar aqueles dados, porque tem muitos dados, muito acesso à língua, foi algo que você falou que é muito bacana, a pessoa ter acesso à língua, que é algo que a gente tem dificuldade, né? Marcelo tem muito mais facilidade do que eu, né? Fala mandarim, né? Estuda, já foi à China diversas vezes, mas muitas conclusões ali que eu vejo que são um pouco precipitadas, né? E aí, olha o risco, é uma pessoa que sai da academia com legitimidade acadêmica, né, que traz um livro para ser lido por não acadêmicos, né, consumido, traduzido em diversas línguas, e que estabelece um novo regime de verdade. Né? E eu acho que é arriscado
tomar algumas conclusões de forma tão precipitadas, baseada em documentos X, Y, Z, com uma análise tão curta, né? Mas obrigado. O papo é longo, né, Marcelo? Pô, O papo é longo. vamos Obrigado. marcar o café, vamos marcar o café. Isso, Pô. importante. Quero Acabou a fazer parte pandemia desse já, né? café, hein? Quero fazer parte desse café, que eu também quero discutir isso aí. Pô, Vamos. importante. Né? Valeu, Até porque obrigado. você está falando isso, eu escrevi meu mestrado, doutorado foi agora, 2001 foi 2008, e o outro 2016. Então, questionam ainda coisas que eu falei sobre história oral de agora, imagina de alguns séculos, milênios atrás falando, né? Então, realmente você trazer essas verdades. E aí a gente está falando de uma modalidade justamente que tem esse gargalo, né, do conhecimento que a pessoa tem antes de entrar na faculdade, entra na faculdade para aprofundar, vai para a escola, né? Então, eu lembro quando eu entrei no Instituto Federal, já tinha um professor que dava aula de judô, e falou assim, que bom que você entrou, agora você vai continuar o judô aqui. Falei, não, vim para cá para dar aula de educação física escolar, não vim para dar aula de judô. Né? Então, eu ainda tive que lidar com esse tipo de discurso para defender a educação física escolar, ele achando que eu ia querer só viver de judô ali dentro. Né? Então, assim, porque é isso, são essas legitimações, né, que a gente vai encontrando quando a gente tem essa especificidade da faixa preta, como você estava falando, né? Você falou muito bem essa coisa do que é ser o faixa preta dentro de um lugar formal de ensino, né? A responsabilidade que você tem em dizer, não, você tem que dar uma aula excelente de luta se você é faixa preta. Você tem que dar uma aula magnífica. Você é pesquisador, faixa preta, já viajou o mundo. Não, então você tem que dar uma aula excepcional de lutas. Esse conteúdo você não pode falhar de jeito nenhum. Né? Ainda tem isso. Agora, se você mantém a reprodução daquilo tudo, como você muito bem falou com a gente, de você reproduzir um conhecimento da forma como você adquiriu, você não questiona esse modelo, você vai levar para a educação física escolar, por mais que você estude, toda uma formação super tradicional de tudo, todo esse complexo aqui. Então, são muitos atravessamentos que a gente tem aqui, e a gente vai então para uma última fala aqui do Márcio, e a gente vai fazer o encerramento, então, realmente agora, 12h30, que era o nosso limite aqui de hoje, tá bom? Márcio. Boa tarde a todos. Professor Marcelo, parabéns aí pela excelente apresentação, pela palestra. Obrigado. A minha pergunta é uma pergunta rápida. É o seguinte, a gente tem notado que nos cursos de formação de educação física, né? Não sei se isso acontece mais nas particulares, não sei como é que está nas federais, mas tem sido trabalhado uma disciplina mais generalista de lutas, né? Para formar o aluno, o futuro professor que vai trabalhar na escola. Então, normalmente, é metodologia de ensino de lutas, né? Às vezes tem outros nomes, a disciplina que visa englobar a ideia de lutas na escola. A minha pergunta é a sua percepção, ou se existe alguma pesquisa já do pessoal de lutas que verifica se esse currículo dessas disciplinas da faculdade elas estão coadunadas de encontro ao que se propõe hoje lutas na BNCC, né? Se propõe na BNCC um currículo que eu acho até bastante interessante, mas o que se faz nessas disciplinas de generalista de luta atende ao que o futuro professor vai trabalhar na escola. Existe alguma coisa disso, de pesquisa? Boa pergunta. Ou sua percepção? Bom, obrigado, Márcio, pela pergunta e pelas palavras, cara. Eu que agradeço aí a presença de vocês até esse horário, está todo mundo com fome, né? Já sei. Mas vamos lá. Por incrível que pareça, a minha primeira publicação sobre esse campo é em 2009. Eu faço uma análise comparativa entre disciplinas de lutas nas universidades do Rio de Janeiro e o currículo de formação de professores nas academias de ofício. Eu faço essa abordagem. E, na época, você tinha ali, obviamente, que um semestre ou em 2 semestres não tem a menor chance de você chegar perto do currículo das academias das modalidades. Obviamente, é um descompasso, né? E aí você tem o fenômeno das disciplinas especializadas, né?
judô 1, judô 2, karatê, capoeira, esgrima, enfim, jiu-jitsu. E você tem as disciplinas que são disciplinas generalistas. Bom, eu estou acabando de fazer um levantamento, uma pesquisa nas universidades federais brasileiras sobre isso, né? E sua pergunta caiu assim no meio de um processo de construção. Em breve teremos um texto sobre isso, né? E que o que a gente notou é que existem equilibradamente disciplinas generalistas e disciplinas específicas. E nesse campo você ainda tem um desdobramento das disciplinas optativas e as disciplinas obrigatórias. Em todas as universidades que a gente viu, a gente tem essas divisões, assim, né? Depois vocês vão ter acesso aos dados, mas eu vou dar alguns spoilers aqui, né? O que acontece com as disciplinas? Acontece duas coisas com as disciplinas generalistas. A primeira delas é que elas se propõem a uma metodologia do ensino das lutas, né? E aí, dentro delas, você vai falar sobre jiu-jitsu, judô, karatê e outra modalidade, enfim. E tem algumas disciplinas generalistas que realmente são generalistas. Não vão falar de modalidades, vão falar de ferramentas de ensino, de possibilidades de ensino no campo das lutas de uma maneira mais ampla. Então, você tem essas duas coisas. E você ainda tem muitas universidades, muitos cursos de educação física pelo Brasil, né, nesse caso, nas federais, né, que eu estou investigando agora, que tem disciplinas específicas, somente. Então, ou é judô, ou é karatê, enfim. E aí você tem ali uma divisão, eu não me lembro agora os percentuais, a gente fez uma descrição quantitativa dessas ofertas, né? E algumas disciplinas a gente não consegue verificar os conteúdos porque as ementas não permitem que a gente identifique os conteúdos. E aí eu vou levantar uma questão aqui que é importante, que é o seguinte: muitas vezes eu tenho um professor de lutas num curso de educação física que ele é de uma determinada luta. Por mais que a disciplina seja uma disciplina generalista, a tendência dele é trazer para dentro da luta, ou seja, da zona de conforto que ele domina. E isso também eu já verifiquei em pesquisas anteriores, né? Ou seja, um professor de karatê que vai dar aula no curso de educação física com a disciplina lutas, a ênfase dele é no karatê e não na dimensão generalista que a disciplina se propõe, né? Então, a gente tem essa situação que eu posso te dizer que eu verifiquei e identifiquei isso. Como eu trabalhei em universidade privada também, né, algumas universidades se propõem a fazer uma coisa mais generalista porque ela já está modelando o currículo dela para ofertar tudo dentro de um modelo mais geral, e ela não se aprofunda realmente muito em muitos assuntos, né? Por outro lado, eu acho que ainda é muito recente, você tem um processo de atualização de currículo nas universidades federais que é mais lento do que nas universidades públicas, nas universidades privadas, perdão. Então, essa absorção das propostas da BNC que se configuram em disciplinas modeladas para atender a essa demanda, eu acho que ainda não há uma ampla difusão nisso, tá? Então, eu não vejo isso. Lá a gente fez um ajuste curricular, mas a gente não tem a proposta de atender a BNCC, porque a nossa revisão curricular ela é anterior à publicação da BNCC, mas a gente tem alguns questionamentos ali, alguns desconfortos com o documento, né, que a gente ainda não equacionou para, talvez, em breve, fazer uma reformulação das disciplinas pensando nesse novo documento. É isso, Márcio. Eu acho que, não sei se eu esgotei, eu acho que não esgotei, claro que esse assunto a gente não esgota, mas não sei se eu te respondi. Foi esclarecedor. Obrigado. Obrigado aí pela pergunta, obrigado. Agora tem que sair esse artigo para responder integralmente nessa pergunta, né? Vai sair. Acho que vai sair ano que vem. Muito bom. Gente, então estamos chegando ao fim aqui de mais um encontro. Queria agradecer muito ao Marcelo, foi realmente incrível
até porque é um assunto que eu adoro, ficaria aqui realmente o dia inteiro falando sobre isso. Eu tenho muitas outras questões aqui, eu gostaria de compartilhar com os colegas, não apenas com o Marcelo, mas também saber das realidades, né? Porque temos muitos professores de escola aqui. Mas teremos outras oportunidades aqui. Silvio, para fazer o encerramento aqui, chamo Silvio, não sei se o Silvio está aqui com a gente ainda. Olá, olá, pessoal. Opa! É isso. Achei bastante interessante, cheio de especialistas de luta na sala. Então, acho que foi bastante profícuo a conversa, como não poderia ser diferente, né? Então, Marcelo, eu queria agradecer em nome do grupo, em nome de todos que aqui hoje estiveram presentes. É apenas uma lembrança, agradecendo a tua disponibilidade, lembrando que o professor Marcelo ele veio única e exclusivamente pelo amor à profissão, não existe prolabore de espécie nenhuma. Então, é uma lembrança que o grupo preparou para você com muito carinho. Eu espero que você esteja com a gente em outros momentos. Não sei se você vai ao Pombrace, mas vamos estar lá em peso, representando aqui o Rio de Janeiro. Tá bom? Marcelo, obrigado. Últimas palavras. Silvio, mais uma vez, obrigado, né? Pode me chamar sempre que eu venho, né? Se eu conseguir uns horários, eu fujo lá, dou um jeito. Eu acho que teve aluno da graduação que veio assistir aí, entrou e saiu, enfim. É um prazer estar com você sempre, é um prazer colaborar com o seu grupo, com você. Pô, tem um monte de gente que eu tenho morro de saudade, Columar, Gabriela aí, o pessoal que eu conheço há muito tempo, então é um prazer estar aqui. Foi um prazer, né? Estar aqui com vocês, assim. Me chamem sempre, eu venho. É isso. Obrigado a todos e todas e fiquem atentos nas próximas ações do nosso projeto FAPERJ. Essa fala do Marcelo vai ser transcrita, depois vai ser encaminhada a ele para que ele avalie e dê o aval para ser publicado. Esse texto vai ser disponibilizado para os professores da FATEC e nós vamos ter um outro encontro onde nós vamos discutir esse texto. Aí sim, nós vamos ter mais tempo para poder dialogar, falar, e obviamente se o Marcelo quiser vir, as portas estão sempre abertas, mas nós vamos ter a oportunidade aí de especialistas como o Edilberto, né, o próprio Renato, o Columar, que vai estar aí para a gente falar, o próprio Javali, que também é da luta, né, a Gabi. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver essas pessoas dando seus comentários sobre o texto produzido pelo Marcelo. Em um outro momento, mais à frente, nós teremos uma intervenção em um local da FATEC, concluindo o módulo de lutas. Bom, agradecer aqui ao grupo do edital, o Felipe, né, o Javali, e todos aqueles que estão, Marcos, né, enfim, esse pessoal que tem feito o projeto realmente funcionar. Tá bom? Então, amigos, prazer e seguimos fortes e firmes. Tchau, tchau. Abraço aí a todos. Valeu.